as cadeiras arrancadas, tudo sem condições. É assim que ficou o Supremo Tribunal Federal, Olha os vídeos, olha lá porque a atrás gente dele, ó. trabalha, está aqui todos os dias, acompanhando, e com a falta de segurança necessária, como se sabe, como se viu na televisão, como se viu nas imagens, ficou tudo absolutamente destruído. O prédio anexo foi poupado, mas o prédio aqui, como a gente está vendo, completamente sem condições de trabalho a partir de amanhã. É um cenário de destruição. E a gente vai conversar agora ao vivo com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal. Boa noite, Poliana. Boa noite a todas e a todos. Representa pela democracia brasileira neste país e reacendeu o país. Constituídos no Estado brasileiro. Note que os invasores quiseram atacar os símbolos da democracia. Invadiram o prédio do Congresso Nacional, ocupando o espaço da Câmara dos Deputados, que é a casa de representação do povo brasileiro. Ocuparam os espaços do Senado Federal, que é a casa de representação dos estados da federação no Brasil. Invadiram, atravessando a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, chefiado pelo chefe de governo, chefe de Estado. O presidente da República é a mais alta autoridade. Atravessaram o Supremo Tribunal, Poliana. Invadiram exatamente a sala de sessões do plenário, onde as mais altas questões jurídicas e constitucionais do Brasil são resolvidas. O Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta Corte Judiciária da República. O objetivo era ofender de morte a democracia brasileira. Mostrou um desamor à separação de poderes, ódio à Constituição para hoje. Mas não conseguiram, né, professor? E aí eu pergunto ao senhor, quais são os crimes que esses golpistas cometeram? No ano de 2021, no ano passado, o Congresso Nacional revogou, Poliana, a antiga lei que era conhecida como a Lei de Segurança Nacional. Era um dos últimos resquícios do regime militar na legislação. E editou a Lei 14.197, que alterou o Código Penal brasileiro, introduzindo um novo título na parte especial que define os crimes. O título dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E há dois crimes ali que se aplicam muito bem aos casos de hoje. O crime do artigo 359-L, que é o crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, com pena de 4 a 8 anos de reclusão. E o crime de golpe de Estado, também cometido hoje, com pena de 4 a 12 anos de reclusão para cada participante. Além, é claro, de crime de dano ao patrimônio público, crime de apologia à conduta delituosa do artigo 286 do Código Penal e outros crimes que se assomam ao conjunto de delitos praticados hoje por esses baderneiros, vândalos, agressores do Estado de Direito. E o senhor pode fazer para a gente um paralelo em relação aos atos que aconteceram hoje aqui no Brasil e a invasão cometida por apoiadores do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos ao Capitólio? O que aconteceu exatamente 2 anos atrás, no dia 6 de janeiro de 2021. Ali, levados, provocados pelo ex-presidente Donald Trump, que havia sido derrotado nas eleições legítimas, em que se sagrou vitorioso o atual presidente Joe Biden, aqueles agressores invadiram o símbolo maior da democracia americana, que é o Capitólio, a sede do Congresso Nacional dos Estados Unidos da América. Houve mortos, houve barbaridade, houve dano ao patrimônio público. 2 anos depois, tudo se repete no Brasil. O presidente não consegue se reeleger, como Donald Trump não se reelegeu nos Estados Unidos da América. E assim que toma posse o novo governo legitimamente eleito, os invasores ocupam o Congresso Nacional. E aqui ainda foram mais audaciosos. Invadiram o Palácio do Planalto, o gabinete do presidente da República, invadiram o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Poder Judiciário, invadiram os 3 poderes. Quiseram fazer como ocorreu nos Estados Unidos da América, mas ainda com maior agressividade, e a sociedade brasileira espera que o sistema de justiça criminal haja rapidamente, impondo as sanções previstas na lei
restabelecendo, portanto, o que deve ser restabelecido, a democracia. Obrigada, professor. A gente agradece a sua participação aqui no Fantástico e sigamos com a nossa democracia de pé. Eu converso agora com o jornalista, escritor e comentarista da Globo News, Fernando Gabeira, e pergunto a ele, Gabeira, na sua opinião, era possível prever o que houve hoje em Brasília? Boa noite, Poliana. Boa noite a todos. Perfeitamente. Era possível prever, eu te digo sem nenhuma pretensão, eu previ. Eu escrevi sobre isso no meio da semana e havia indícios muito claros. O primeiro indício é que a extrema-direita ia mudar de tática. Ela compreendeu que não bastava ou não era mais eficaz ficar na porta dos quartéis, porque compreendeu que as Forças Armadas não iriam tomar a iniciativa que ela esperava. Segundo, ela, baseada em algumas experiências do exterior e estimuladas por um velho vídeo do filósofo Olavo de Carvalho, eles compreenderam que o melhor caminho era ocupar o Congresso Nacional e ocupar o Palácio do Planalto. Além disso, é evidente para nós que havia outros movimentos. Primeiro, porque iriam muitos para Brasília. Segundo, porque tem em Brasília uma base de apoio. Brasília é uma cidade que votou majoritariamente em Bolsonaro. Com exceção da Asa Norte, a cidade votou no Bolsonaro. Então eles já supunham que tinham essa simpatia da população. Vieram de todas as partes do país. Fizeram também 10 distribuidoras de combustível. A ideia era bloquear essas distribuidoras, não conseguiram. Tentaram em duas, ficou evidente que tentaram bloquear 2 distribuidoras de combustível e o plano era esse, ficar no Congresso, manter-se no Congresso a maior parte do tempo. Acontece que a invasão foi feita de uma maneira bastante atabalhoada. Eles entraram e o instinto destruidor acabou pesando. Eu tenho informações que chegaram agora de que um quadro de Cavalcante foi rasgado a faca no Palácio do Planalto. Então eles destruíram tudo, inclusive o patrimônio artístico brasileiro, além do patrimônio histórico, o patrimônio artístico. Então era evidente que isso ia acontecer. Além do mais, quando houve a diplomação do Lula, alguns baderneiros já haviam queimado muitas coisas em Brasília. Eu até escrevi um artigo dizendo o cheiro de fumaça continua em Brasília. Por quê? Porque eles não foram punidos adequadamente. Então havia todo um contexto, uma informação e falhou. Primeiro, falhou o governo de Brasília, eu acho que falhou seriamente, inclusive as suspeitas que foi, inclusive, conivente. Né? Falhou o secretário de Segurança, que foi para os Estados Unidos, ele é ligado ao ex-presidente da República, e possivelmente sabia e resolveu facilitar as coisas. Eu acho que, de um certo sentido, também falhou a inteligência, porque nós não cobrimos com muita precisão aquilo que estava acontecendo, aquilo que ia acontecer. Mas era um golpe e esse golpe foi anunciado, agora ele foi desfeito, está derrotado, mas eu acho que o país aprendeu uma lição. Né? Em primeiro lugar, uma lição de que é preciso punir os responsáveis, mas é possível, é necessário também monitorar esses movimentos de extrema de serviço de inteligência, cobrir também, sempre que possível, cobrir, necessariamente cobrir através da imprensa, não é prestigiar, pelo contrário, em certos momentos pode ser até denunciar, mas eu acho que nós aprendemos uma lição e abriu-se também um caminho para um grande processo de pacificação nacional, um grande processo de entendimento nacional, uma vez que eles ficaram muito isolados. Hoje é possível uma frente muito mais ampla do que é que existe ou que existia até agora. Hoje é possível uma frente muito ampla daqueles que realmente querem que a democracia seja respeitada e que o resultado eleitoral também o seja. Nos Estados Unidos, eles foram punidos, mas nos Estados Unidos eles entraram no Capitólio com a intenção de evitar a legitimação da vitória do Biden. Aqui no Brasil não, eles já estavam derrotados, já foram derrotados, entraram com uma visão muito clara de aplicar um golpe de Estado,
de resolver a situação. Uma das hipóteses era ocupar o parlamento, ocupar o Palácio do Planalto e, em último caso, ocupar a Praça dos Três Poderes e, através dessa ocupação, irradiar um movimento de rebeldia pelo país e receber apoio também nessa ocupação. Portanto, é absolutamente necessário que eles não possam mais se concentrar em Brasília. É absolutamente necessário que eles sejam dispersos e é absolutamente necessário também que muitos sejam presos e punidos, porque é a única maneira de tratar com esse tema. Outra questão que me parece muito necessária e urgente é o Congresso começar a funcionar, as pessoas voltarem ao Congresso. É o presidente da República, assim que terminar essa vistoria, ele voltar à sua atividade. O Supremo Tribunal Federal, ainda que em condições precárias, mas com alguma dignidade, continuar a trabalhar. O país tem que mostrar que ele resistiu, sobreviveu e que nós podemos enfrentar, caso exista na frente, com muito mais força, uma tentativa desse gênero. Poliana. Obrigada, Gabeira, é isso. Poliana, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Bom, a intervenção federal é um mecanismo, Poliana, que consta da Constituição. Ele pode ser usado em alguns casos. A Constituição coloca ali uma moldura, o bilhete. Esse decreto tem que ser publicado no Diário Oficial numa mensagem, Poliana, enviada para o Congresso. E o Congresso tem que aprovar por meio de um outro instrumento que se chama Decreto Legislativo.